Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Tomás, eu organizo o Sarauzinho e estou recebendo aqui dois companheiros, né, na luta pelos direitos dos trabalhadores, que são a Ana e o Hildo, que são pai e filha. O Hildo estudou pedagogia na Universidade Federal do Acre, mas fez mestrado e é doutorando, Hildo, em educação. E a Ana Marina está fazendo o mestrado dela na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em filosofia. Não é, Ana? Eu agradeço a presença deles e passo a voz para que eles exponham. Ah, e também, né, agradeço a presença dos membros do CRDH, o Murilo, o Bruno e a Cristiele. Bom, o Tomás tinha pedido para que nós falássemos um pouco sobre. Pediu para que nós gravássemos um vídeo sobre a relação de exploração do trabalho com a alteração do modo de interagir e apreender a realidade. E aí isso nos leva direto para a compreensão de alienação, para a concepção de alienação, né, de trabalho alienado. E aí acho que meu pai pode falar um pouco sobre a relação do trabalho alienado com essa alteração da nossa forma de se relacionar, né, com a vida, com o mundo ao nosso redor. Aqui é boa tarde, mas dependendo do horário que as pessoas vão assistir o vídeo, pode ser bom dia ou boa noite. Então, primeiro nós precisamos categorizar, definir o que é o trabalho, né? O que significa trabalho, que é uma palavra simples do cotidiano, mas ela tem um significado muito profundo. Então, o conceito de trabalho com o qual eu vou desenvolver a minha fala é o que entende o trabalho como a ação humana de transformação da natureza. Então, toda e qualquer ação humana de transformação da natureza é trabalho, né? É, Desde a mais simples, como, por exemplo, cortar uma carne, plantar arroz, colher feijão, arar a terra, fazer um objeto de barro, uma panela de barro, arrancar uma fruta do pé, tudo isso é trabalho, né? Até as atividades mais complexas, como, por exemplo, construir um chip, um artefato, um foguete que vai lançar um satélite, um avião, um, um micro, uma partícula micro eletrônica, tudo isso também é trabalho. E o trabalho é prerrogativa humana, que quer dizer que só os seres humanos trabalham. Aí alguém pode dizer, ah, mas os animais também transformam a natureza, é verdade. Só que o que diferencia a ação humana da ação dos animais de transformação na natureza é que, no caso dos animais, a ação ela é instintiva, ao passo que a ação humana de transformação na natureza tem um caráter que Lukács definiria como teleológica, ou seja, antes da coisa existir, antes da ação existir, ela já existe planejada de forma ideal no cérebro do ser humano que vai desenvolver a ação. Então, essa característica de projetar o futuro de forma ideal e executar a ação sobre a natureza é que é prerrogativa humana. Os animais transformam a natureza, mas o fazem de forma instintiva, não é? Isso possibilita que os homens aperfeiçoem as suas ações e elevem o grau de complexidade da sua intervenção na natureza. Traduzindo em palavras simples, isso fez com que nós saíssemos da vida nas cavernas e chegássemos a um patamar de desenvolver inteligência altamente elaborada, né, que produz coisas altamente sofisticadas, luz elétrica, telefone celular, aparelho de computador, filmadora.
né? E essa tecnologia que nós estamos utilizando aqui, que tem um alto grau de complexidade e que nos possibilita estarmos em pontos distantes do país conversando, né? E que essa conversa possa ser gravada para ser transmitida a outras pessoas. Tudo isso é trabalho e tudo isso é complexo e só pode ser desenvolvido pela nossa capacidade de projetar, executar e reavaliar o que nós fazemos e alterar a nossa forma de transformar a natureza, de realizar trabalho. Então, o trabalho é isso, né? Mas o trabalho tem um duplo caráter, né? O trabalho, ele é, ao mesmo tempo, positivo, no sentido que ele nos humaniza, e ele também é negativo, porque ele pode nos embrutecer. O que determina a diferença de um para o outro? O trabalho socializado, o trabalho em que todos participam, o trabalho social em que todos participam e todos usufruem do processo de trabalho, ele humaniza, ele liberta, né? Ele, portanto, dignifica a condição humana. Por seu turno, o trabalho expropriado, o trabalho não pago, o trabalho alienado, ou, numa tradução mais simples, o trabalho roubado, ele degrada a condição humana, ele embrutece o ser humano, ele, portanto, desumaniza. Então, esse trabalho alienado é a condição que marca as relações de trabalho na sociedade capitalista, no modo capitalista de produzir a vida e reproduzir as condições materiais de existência. Então, esse trabalho alienado é exatamente o que produz a miséria, que produz o embrutecimento humano, que produz todas as formas de violência, é o que degrada a vida humana. Então, nós temos que estabelecer uma luta para exatamente pôr fim às formas alienadas de trabalho e instituir ou reinstituir sobre novas condições, sobre as condições do acúmulo de desenvolvimento civilizacional a que nós chegamos, nós precisamos reinstituir o trabalho socializado, né? Que todos possam usufruir dos frutos do trabalho social, né? Que ninguém seja excluído do usufruto pleno do trabalho, para que nós possamos retomar ou restituir o vínculo de humanizador, o caráter humanizador do trabalho. Penso que o primeiro ponto é esse. Eu acho que uma coisa interessante de a gente discutir aqui também, pensar, é que o trabalho produz coisas objetivas, né? Então, uma parte do produto do trabalho é aquilo que a gente vê na forma de mercadoria, por exemplo. Então, uma mesa, o próprio computador que a gente está usando aqui, objetos no mundo mesmo, né? Mas produz subjetividade também. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre esse caráter subjetivo, né? Esse aspecto da cultura, do espírito que é produzido através do trabalho e que tem a ver com essa forma como a gente se relaciona com a vida, com uns com os outros e consigo mesmo. Então, eu iniciei falando que o trabalho é a produção, é a transformação da natureza, é a ação humana de transformação da natureza. Essa ação humana de transformação da natureza tem como objetivo produzir coisas úteis à vida humana, não apenas para a nossa sobrevivência individual, mas para a produção social da vida humana, para a nossa reprodução como espécie, né? Para que nós possamos estar vivos e nos reproduzindo como espécie. Então, essas coisas úteis é aquilo que a Ana Marina falou de coisas materiais, né? O trabalho produz comida, produz roupa, produz casa, produz
todos os artefatos materiais que a gente possa imaginar que são úteis à vida humana. Produz também instrumentos de trabalho, produz máquinas que vão nos auxiliar a transformar mais e melhor a natureza, né? Só que no processo de trabalho, no processo de produção das coisas materiais úteis à vida humana, esse processo produz também um conhecimento, uma cultura, não é? Um conjunto de saberes sobre o fazer, mas também um conjunto de práticas humanas, uma sociabilização. Então, o trabalho tem como resultado uma produção material, que são as coisas tangíveis, as coisas tridimensionais, mas também ele tem uma produção imaterial, né, que é o conhecimento, a cultura, os jeitos de viver e de transformar a natureza, né? O processo de alienação, a qual me referi anteriormente, é quando os homens produzem socialmente, né, porque nós não conseguimos vencer as forças da natureza sozinhos, individualmente, nós somos nós seríamos sucumbidos, né, pelas forças da natureza. Então, nós só conseguimos suplantar a natureza em sociedade, numa relação de colaboração recíproca, uns com os outros. Porém, num dado momento do desenvolvimento da, da sociedade, houve uma situação em que essa unidade orgânica da colaboração recíproca foi quebrada pelo fato de que um grupo pequeno de pessoas, um indivíduo ou um grupo pequeno, se apropria do trabalho social, se apropria do trabalho que foi desenvolvido por muitos homens e mulheres e cria, então, a condição de alienação, que é exatamente essa apropriação do trabalho alheio, né? Que eu chamei de trabalho não pago, que eu chamei de trabalho roubado, né? E que são todos sinônimos de trabalho alienado, né? Então, esse processo de alienação, ou seja, que é o processo de se apropriar individualmente do trabalho coletivo, é o que caracteriza a alienação e que marca a relação de exploração, sobretudo na sociedade capitalista, que é a que nós estamos vivendo, né? Então, esse trabalho alienado, ele é alienado não só na sua dimensão material, não é só por meio da apropriação dos frutos do trabalho alheio na sua dimensão material, mas é também na sua dimensão imaterial. A cultura, o conhecimento é alienado também. É isso que caracteriza, por exemplo, a vida na sociedade capitalista das pessoas que são trabalhadoras, que produzem riquezas, mas levam uma vida miserável. O sujeito é trabalhador da construção civil, produz as mais belas casas, mas mora num casebre, numa favela. O sujeito trabalha numa montadora de automóveis, produz os carros mais sofisticados e tem que ir para o trabalho espremido como uma sardinha num ônibus ou num trem, né, que leva ele do subúrbio, da periferia onde ele mora, até o centro industrial onde ele vai exercer a sua atividade. Mas ele não é expropriado só materialmente, ele é expropriado também culturalmente. Então, esse sujeito, assim como ele recebe um salário de fome, que lhe garante o mínimo indispensável para ele se manter vivo produzindo, ele também é expropriado culturalmente. Então, é um sujeito ignorante, de baixa escolaridade, sem acesso aos bens culturais produzidos historicamente pela humanidade, né? Portanto, além da miséria material, a sociedade dividida em classes, fundamentada no trabalho alienado, produz a miséria cultural, né? A miséria espiritual, né? Que caracteriza
as condições de vida dos trabalhadores na sociedade de classes, mas, sobretudo, como eu estou vivendo, no capitalismo, e muito mais de forma agravada, né, multiplicada, a um nível de dramaticidade na contemporaneidade, com as formas sofisticadas de exploração do trabalho ou de alienação do trabalho, marcados pela precarização do trabalho, né? Por meio daquilo que se convencionou chamar de capitalismo de plataforma, né? Que explora a força de trabalho sem assegurar aos trabalhadores sequer aquelas garantias trabalhistas conquistadas durante a, o capitalismo de bem-estar social, como um 13º salário, como seguro-desemprego, como aposentadoria por tempo de serviço, férias remuneradas, etc. Me coloco à disposição para mais uma outra provocação. Tem alguma questão, Tomás? Eu queria abrir também pro pessoal, né? Para Cristiane, para o Murilo, se quiserem falar alguma coisa. Eu fico pensando assim, gente, tem, por exemplo, tem um A filme. voz está muito baixa, Tomás. Eu fico pensando assim, tem um filme, é, esqueci o nome dele agora exatamente, mas esse diretor fez dois filmes que eles tratam, é um diretor inglês, que ele trata das questões do trabalho. E aí tem uma cena lá em que ele está trabalhando, né, como entregador de aplicativo, né? E aí falam com ele se ele já tá com uma garrafinha para fazer xixi, e ele ri na hora que ele escuta isso, porque ele não compreende que ele poderia ter de parar para fazer o xixi dentro do trabalho dele para cumprir com a meta, né, de entrega. É, Enfim, o trabalho, dependendo da forma como ele se dá, ele tem esse poder, né, de fazer a sua. Acho que, enfim, ele faz a sua rotina se adequar a ele, especialmente agora que tem essa questão dessas metas mesmo, né, que eles têm que bater. Isso de algum modo impacta a forma dele de pensar e compreender o mundo. Eu queria perguntar para a Ana, para o Hildo, assim, como é que vocês enxergam isso, né? Dessa coisa da forma como o trabalho ele é explorado e de como que isso condiciona o próprio modo do sujeito de compreender a realidade ou como que molda, né? Porque, por exemplo, se um tempo atrás tinha aquelas pessoas que trabalhavam na roça, né, como cuidando de animais, e tinha aqueles cantos, né, que viram um traço de manifestação cultural, a gente avalia positivamente, né, por exemplo, canto de aboio, por exemplo, em que eles cantam para enfim, para os bois, né? Ali para fazendo a atividade, que vira uma manifestação cultural a ser protegida, mas também tem esses dados, né? Por exemplo, nesse caso em que o sujeito ele tente fazer xixi ou outras necessidades dele dentro de um pote de água, porque se ele não entregar o negócio na hora, ele vai receber a menos, né? Isso condiciona, né? Condiciona e dirime o sujeito para um caminho que não é positivo, né? É mais ou menos isso. Mas acho que o Ildo já falou um pouco, né? Mas essa seria a minha provocação. Eu entendo que o trabalho, ele é o elemento que media a nossa relação com a natureza, né, com a vida, uns com os outros, sendo esse aspecto que nos diferencia dos outros animais. Então, para que você possa compreender a condição humana em cada período histórico, é preciso observar a forma como a gente trabalha coletivamente, né? Porque isso vai determinando a forma como a humanidade se porta e como se relaciona com a vida. Então, eu percebo que diante do trabalho alienado, que é esse trabalho expropriado, né, essa parte do trabalho que não fica com a gente, então o sujeito trabalha o dia inteiro e ainda assim ele não consegue ter tempo de trabalho suficiente que produza condições de vida minimamente dignas, né, para que ele possa viver confortavelmente. Então, boa parte desse trabalho que ele está realizando, ele não está tendo oportunidade de usufruir desses resultados, né? Tem alguém que está ganhando em cima desse trabalho, como é o caso dos trabalhadores de aplicativo, né? Então, eu penso que é isso, assim, isso vai
essa condição de exploração, de degradação da nossa condição, mas que é sempre posta de frente com a possibilidade do desemprego, né? A possibilidade com a situação do desemprego estrutural, então você não tem oportunidades de emprego melhores que aquelas, e aí você se submete a isso. Então, confrontado com o desemprego estrutural, e sobra esse tipo de coisa como alternativa, ou ser microempreendedor individual, ou ser Uber, ou coisas do tipo, faz com que o ser humano, por necessidade, se submeta a esse tipo de coisa, né? E aí vai moldando uma forma de se relacionar com a vida, assim. Eu acho que é isso, né? Ana Marina tocou em dois aspectos que eu considero importantes, né? Que é o problema do desemprego estrutural e que é a questão de como é que se dá o processo de exploração do trabalho alienado, né? Eu queria rapidamente procurar falar sobre isso. É que a gente fala aqui no capitalismo, no sistema capitalista, mas não só no sistema capitalista, no feudalismo e no escravismo, nas chamadas sociedades de classe, cuja marca é o trabalho alienado, mas é importante a gente procurar entender como é que se dá esse trabalho alienado, como é que se dá esse processo de alienação, que vai variar de acordo com as diversas sociedades, né? Então, no capitalismo, isso se dá por uma relação de trabalho contratual, não é? Em que o trabalhador se compromete em dar uma jornada de trabalho, digamos, no nosso caso de 44 horas semanais, a escala 6 por 1, né? Em que, na primeira parte dessa jornada, ele já produziu o suficiente para pagar os salários de todos os trabalhadores, produziu o suficiente para garantir a manutenção das máquinas, produzir o suficiente para pagar os fornecedores de matéria-prima, a energia, enfim, o chamado trabalho socialmente necessário à produção, né? E o restante da jornada, ele vai trabalhar para garantir a reprodução do capital e assegurar a acumulação de riqueza para os donos, para o dono ou para os donos do empreendimento, da fábrica ou do negócio, do comércio, seja lá qual for a modalidade, digamos assim. Então, é esse trabalho que é apropriado, né, por meio do trabalho socialmente desnecessário à produção, porque a única coisa que justifica esse trabalho excedente, esse sobretrabalho, é a necessidade de acumulação de capital. É aí, no trabalho socialmente desnecessário, que se dá o processo de exploração da força de trabalho. Por isso que os trabalhadores estão reivindicando a redução da jornada de trabalho, porque as condições de vida no capitalismo hoje têm duas marcas. Uma é o aumento da produtividade do trabalho, ou seja, em menos tempo se produz mais, devido ao incremento tecnológico, ao desenvolvimento de maquinário cada vez mais sofisticado, devido à robotização, à nanotecnologia, à inteligência artificial, né, a internet das coisas, em uma série de desenvolvimentos tecnológicos que fazem com que a produtividade do trabalho aumente. E qual é a medida que as empresas adotam diante desse aumento da produtividade? Eles, então, dispensam os trabalhadores, demitem trabalhadores e substituem trabalhadores por máquinas. Então, isso agrava, cria um problema que é o agravamento de forma dramática do desemprego estrutural. Então, a nossa sociedade contemporânea é marcada pelo desemprego. Quer dizer, os grandes centros urbanos, essa realidade se apresenta de forma muito mais dramática. Não tem trabalho para as pessoas, né? E isso cria uma situação de aumento da miséria e da pobreza, né? Então, o trabalho, que é uma necessidade humana, ele é hoje negado a milhões de pessoas que não têm condição de se inserir no mercado de trabalho, né?
e cria-se uma série de sofismas em torno disso, uma série de mentiras, né? Uma série de enganações, de falácias em torno disso, né? Procurando desenvolver, por um lado, um sistema de educação profissional que vende literalmente a falácia de que o que impede as pessoas de se inserir no mercado de trabalho é a baixa qualificação profissional. Então, o trabalhador se lança nos cursos, é, junta algum dinheiro e se inscreve num curso profissionalizante pago, que não lhe dá garantia nenhuma de empregabilidade, ele vai apenas ter um diploma a mais para se submeter à concorrência no mercado, que não lhe dá garantia de ingresso, mas gera nele a sensação de que agora eu estou em condição de competir. E a outra falácia é que eu vou conseguir resolver o problema do meu desemprego sendo empreendedor de mim mesmo, né? Eu vou então agora virar microempreendedor individual, vou abrir um negócio e vou resolver o problema da minha empregabilidade. Também é uma falácia, porque a concorrência, o mercado, a crise do sistema capitalista é uma crise de abundância antes e acima de tudo. Então, qualquer que seja o ramo que você se inserir como microempreendedor, como um empresário, ele já vai estar ocupado e concorrido, e você vai disputar o mercado com uma centena de outros micros, centenas de milhares de outros microempreendedores e com aquelas empresas que já exploram há mais tempo aquele nicho do mercado, que estão estruturadas, que já não são mais microempresas, mas são médias e grandes empresas que tendem a monopolizar esses nichos do mercado. Então, você vai atuar no mercado de forma periférica e nem sempre você vai conseguir garantir o seu sustento por meio dessa atividade. É por isso que é comum você ver nas ruas das cidades as pessoas vendendo bolo, vendendo brigadeiro, vendendo uma série de coisas até altas horas da noite para bater a meta de venda diária que vai lhe garantir o sustento individual e da sua família, pagar o aluguel, pagar a energia, pagar vestir, comer, etc. Então cria uma ilusão, né? De que agora eu vou resolver a minha vida e não resolve coisa nenhuma. Ou então vai ser Uber, numa condição em que você, no dia que você não trabalha, porque quem paga a gasolina é você, quem paga a manutenção do seu carro é você, quem, se porventura o carro der problema, quebrar uma peça, é você que vai ter que pagar o conserto, e se ele tiver que ficar 2, 3 dias parados para consertar o problema, você vai ter que arrumar o seu jeito de sobreviver nesse interstício. Enquanto isso, quando você está trabalhando, produzindo, você está gerando riqueza e reproduzindo o capital dos donos de uma plataforma que não se sabe nem onde fica, e nem quem são. Então, é a hiperexploração da força de trabalho, né? Essas novas condições de trabalho, ela gera a hiperexploração da força de trabalho, porque reduz o tempo de trabalho socialmente necessário e amplifica a taxa de sobretrabalho, né? Que vai gerar mais valor e que vai reproduzir o capital em escala ampliada. Então, é essa a dinâmica do sistema. O outro elemento é que uma parte desse capital acumulado, que poderia ser reinvestido na produção, ele é aplicado, aliás, hoje em dia é a maior parte, né? Ele é aplicado na ciranda financeira, na especulação, na jogatina da Bolsa de Valores, né? Onde o capital se reproduz sem passar pela esfera da produção, sem gerar emprego, né? Então, um capital que, não que passa a se descolar do processo produtivo. O resultado disso é o agravamento do desemprego, né? Então, veja bem, como diria o Gonzaguinha, na música Um Homem Também Chora, ele tem um trecho que ele fala assim: vida é trabalho, e sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre e se mata. Então, a crise que nós estamos vivendo civilizacional na atual quadra,
né? De miséria, de explosão endêmica da miséria, né? E de violência é resultado, em última análise, do trabalho alienado, das formas contemporâneas de alienação e do desemprego estrutural resultante das formas contemporâneas de desenvolvimento tecnológico e de reprodução do capital em escala ampliada, né? Por sua vez, o sistema vive uma crise de abundância de capital, uma crise que é a mais profunda, a mais extensa, Só um minutinho. insanável dos marcos do capitalismo, né? A Marina levantou a mão aí, eu Tá vou. acabando o nosso tempo, acho que a gente pode ir se despedindo. Falta 1 minuto para acabar. É isso. Isso, então, Eu queria agradecer o Wildo, deixar terminar de falar, claro, mas agradecer também o pessoal do CRDH que esteve presente, Ana Marina, e pode cumprimentar, seu Wildo. eu quero agradecer o convite do Tomás, saudar os trabalhadores nesse 1º de maio, agradecer a todos, agradecer a oportunidade de rever a Ana Marina. Nós estamos distantes, né? Ela está no Rio Grande do Norte, Natal, e eu estou em Rio Branco, no Acre. Agradecer essa oportunidade do Tomás e saudar a todos os trabalhadores na luta em defesa da emancipação humana e do trabalho digno. Valeu, Tomás, também pelo convite, pelo pessoal aí que participou, que assistiu. Tamo juntos. Pelo fim do trabalho alienado, pela plena emancipação humana. Obrigado, gente. Vou encerrar. Viva o Palestina 1º livre, de maio! Palestina livre. Palestina livre!